deixa eu colocar isso aí, pessoal, já acabou a greve. Boa noite a todos. Antes de iniciar a sessão, vamos convidar o convidado de honra hoje aqui, o Frederico Couto, diretor do hospital, para fazer o uso da palavra. Por favor, enquanto isso, Paulo, podem comunicar o motivo. Muito boa noite a todos, distinta plateia, senhores vereadores. Em razão do noticiado na imprensa nacional na semana passada, acerca de denúncias do sistema do cartão SUS, denúncias que envolveram o nome de Araucária, do Hospital Municipal de Araucária, sobre a suposta denúncia na imprensa, suposto uso de fraude para benefício em face do INSS, ao SUS, em relação à má utilização do cartão. Então, para esclarecer a comunidade araucariense, essa Câmara Municipal convocou o seu diretor do Hospital Municipal, doutor Frederico. O senhor tem o tempo disponível para as explicações. Seja bem-vindo, uma boa noite. Alô? Oi? Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Frederico Couto. Estou diretor-geral do Hospital Municipal de Araucária. Aqui há cerca de 90 dias estou como diretor. Bom, em relação ao noticiário, né, o que foi veiculado na imprensa na última semana, deixa uma coisa muito clara para todos vocês: não houve fraude, em hipótese alguma, em relação às contas faturadas para o SUS. Por que eu afirmo isso? Simplesmente porque o número do cartão SUS, ele não vincula a conta faturada, em nenhum momento ele faz nenhuma crítica à conta que foi faturada. O que garante o faturamento da conta é o número da AIH, que é a autorização de internação hospitalar. E esse número de AIH é o que efetivamente vai garantir o faturamento da conta e a veracidade da conta. As contas foram processadas por um erro de procedimento nosso interno, que nós já tomamos as providências. Eu vou, mais para frente, informar a todos o que ocorreu. As contas já foram efetivamente faturadas para os pacientes, né, que utilizaram do serviço. As contas são devidas ao ao município, porque o hospital ele não recebe diretamente a conta do SUS. Esse dinheiro do SUS ele é repassado ao Fundo Municipal de Saúde, e o hospital recebe, por ser uma gestão plena, um custeio direto da Secretaria Municipal de Saúde. Não existe outra coisa, deixa bem claro, né? Não existe vínculo nenhum do cartão SUS na conta do paciente. Tanto que pode ser, no campo do cartão SUS, pode ficar até em branco, que a conta será processada da mesma forma. O que aconteceu na ocasião foi um erro de procedimento, que nós já abrimos uma sindicância interna dentro do hospital. Estamos apurando as responsabilidades por termos informado esse número equivocado. E até quarta-feira já temos uma conclusão dessa sindicância e vamos encaminhar isso à Secretaria Municipal de Saúde, né, com todas as conclusões em relação a essa sindicância. As contas que estão lá, as providências que nós tomamos. Na última quarta-feira, nós nos reunimos com representantes do Conselho Municipal de Saúde, com os representantes do Conselho de Administração do Hospital, com os representantes do Conselho de Fiscalização, na presença do Secretário Municipal de Saúde, para esclarecer tudo o que eu estou passando para vocês agora.
Lá nós apresentamos, eu trouxe uma apresentação aqui neste momento, aí não foi possível a gente deixar essa evidência, né? Onde nós apresentamos aos presentes nessa reunião todos os prontuários de todos os 186 pacientes em que sugeriram que nós faturamos para um único cartão SUS. Então, lá, nesta reunião, foi apresentado todos os prontuários. Além disso, né, obviamente que um cidadão comum, ele não pode ter acesso a esse prontuário. Por quê? Porque é um documento do hospital e se nós disponibilizarmos esse documento para um cidadão, nós estamos infringindo uma ética, porque isso cabe somente uma análise do profissional médico. Então, caso a secretaria também queira nomear, já temos o médico auditor do município, que audita as contas do hospital, né? Caso também queiram nomear um auditor para auditar todos os prontuários estão à disposição no hospital. Não houve fraude, o que houve foi um equívoco, um erro de procedimento interno, que nós já corrigimos e já tomamos as providências. Uma outra providência que o hospital tomou foi pedir desculpas à dona Sarielle, que é a dona do cartão SUS que apareceu na reportagem, né, no noticiário. Inclusive, ela tem 3 cartões SUS, não sei se vocês sabem disso. Ela possui 3 números de cartão SUS diferentes. O tamanho é a desorganização do sistema SUS, em relação ao número de cartão, identificação do cartão. Então, toda a falha ocorreu justamente por isso, porque o número do cartão SUS, ele não está vinculado a apenas... uma pessoa não tem um número único de cartão SUS. Uma pessoa pode ter até mais de um cartão SUS. Esse caso da nossa área tem 3 números de cartão SUS. Nós identificamos usuários que têm 7 números de cartões SUS. Outros usuários que têm 5 números de cartões SUS. E isso não ocorre só no Hospital Municipal de Araucária. Isso ocorre em outros hospitais que nós também consultamos, outros hospitais da região que também têm o mesmo problema que nós temos, né? Obviamente não vou dizer o nome aqui porque as pessoas não me autorizaram. Essas pessoas que a gente entrou em contato não autorizaram que a gente falasse os nomes. Mas também existem problemas que eles também estão tomando providências e estão corrigindo da melhor forma possível. Me permita uma parte? Pois não, vereador. Só para talvez colaborar com a discussão, e fica, acho que os vereadores também à vontade, fazendo uma análise mais profunda, revendo a matéria, não há que se comparar a situação do Hospital Municipal de Araucária com, por exemplo, uma situação que o Fantástico mesmo denunciara na mesma semana, de um hospital privado, onde um hospital privado, fraudando, evidentemente, colocando cirurgia de esterectomia, por exemplo, para um homem, para um outro procedimento de uma pessoa já falecida, porque ali você percebe o interesse financeiro direto de um hospital privado pensando em superfaturar com as autorizações, no caso ali do SUS. O nosso caso não teria a mínima lógica de imaginar que um hospital público de Araucária, com uma gestão feita pela ProSaúde, teria esse condão, porque não é desse recurso que é remunerado o hospital. O hospital não recebe recursos, claro que o município recebe os recursos dos procedimentos pelo SUS, mas não é o hospital gestor desse recurso direto, porque os recursos do SUS, como todos nós sabemos, passa por uma gestão que entre dessa questão colegiada ao Conselho Municipal de Saúde também. Então, só para fazer também uma defesa, porque o cidadão comum vê uma denúncia, e esse foi o objetivo de convidá-lo aqui para o plenário, de esclarecer a situação, porque a remuneração do SUS, ela não se dá simplesmente pelo uso da carteirinha do SUS na consulta eletiva ali, ela se dá pela autorização de internamento hospitalar, que é a AIH, que, segundo tive acesso ao pastor Maurício, inclusive do Conselho, está lá disponível para todos, naquele caso específico, as 186 prontuários das pessoas diferentes e não a mesma situação. Exatamente. Eu até usei uma frase que todos conhecem, que há de separar o joio do trigo, né? O que ocorreu com a Araucária foi um erro de procedimento. Agora, eu não tive acesso aos documentos dos demais hospitais, né, que veiculou no noticiário,
Mas, ao que tudo indica, não é coerente faturar um procedimento de um parto cesáreo para um paciente do sexo masculino. É incoerente. Eu não tive acesso a esses documentos. Mas, ou trocar o sexo do paciente para fazer uma cirurgia da próstata, uma senhora, uma mulher, isso não tem cabimento. Mas no caso de araucária, efetivamente, né, não houve fraude em nenhum documento, porque a fraude, ela supõe que você está oferindo algum recurso, alguma coisa. No caso de araucária, do hospital, não teria o porquê, porque esse dinheiro não vai para a nossa conta. O dinheiro que vai para a conta da ProSaúde é o dinheiro do repasse da Secretaria Municipal de Saúde. Eu estou à disposição para qualquer pergunta e qualquer dúvida. Algum vereador tem alguma pergunta a fazer? Gostaria só de colocar para uma situação que mesmo a gente sabendo que não houve assim dolo, não houve uma culpa em relação a isso, mas houve um erro que não deveria ter ocorrido, porque expôs uma pessoa, expôs um município, as pessoas que assistiram à televisão, assim, estão roubando o dinheiro da saúde. Essa que é a questão. Então, as explicações são plausíveis, mas elas carecem, assim, de um cuidado maior, já careceu, né, de um cuidado maior, e se houvesse um cuidado maior, não teria acontecido isso. Porque a televisão, ela joga um saco de pena no ar, né? Aí para você juntar tudo, é difícil. Mas é aquele negócio, o erro existe, mas como a gente sabe que a televisão, toda a imprensa, existe essa vigilância hoje da empresa, né? Do repórter investigativo, de levar essas questões. Então, eu acho que as justificativas são plausíveis, são corretas. A gente entende que não houve, assim, desvio do dinheiro público, mas houve um erro, porque se concentrou numa pessoa procedimentos que não eram dela, né? Então, houve um erro, sim. E esse erro não deveria ter ocorrido, porque expôs o município na mídia nacional. Teve gente de São Paulo, lá de norte do Paraná, que são meus amigos, que me ligaram perguntando, o que vocês estão fazendo aí? Então, houve um erro gravíssimo e que não condiz até essa denúncia de desvio de recurso com a ProSaúde, porque a gente sabe que é uma empresa que tem um nome nacional, que tem uma eficiência administrativa enorme e que, é lógico, não se prestaria a esse tipo de atitude para ter algum benefício, mas que houve um erro, mesmo que se é de digitação, se é de lançamento de dados, se algum erro de funcionário ou de sistema, houve um erro. E esse erro causou um dano moral ao município, a essa pessoa, muito grande. Então é isso que tem que se considerar, porque não basta só dizer que não houve dano, que não houve desvio, mas houve um erro. Então, eu gostaria só de que vocês nos informassem, né, posteriormente a essa sessão, nos próximos dias, quais foram esses erros e o resultado disso e o que está sendo feito para que isso não volte a acontecer. Porque depois que vai para a mídia nacional, é difícil você dizer para as pessoas, porque essa explicação que está sendo dada, ela não vai atingir, mas algumas frações de porcentagem das pessoas que assistiram a notícia ao contrário, né? Então, isso aí é muito importante a gente deixar bem claro isso, para que a gravidade das coisas não sejam simplesmente afrouxadas, simplesmente por uma explicação de que não houve o dolo.
Então, eu considero a ProSaúde uma das melhores empresas do país em termos hospitalares, inclusive Jundiaí, me parece, se não falha a memória, outros municípios, próprio São Paulo, com entidades lá hospitalares enormes, né? Então, só para ter um cuidado especial nisso aí, porque é o nome da nossa cidade que está indo aí, às vezes, por uma reportagem negativa a nível nacional. Pois não. Vereador, muito oportuna a sua pergunta. Então, as providências que nós tomamos para que não tenhamos mais esse problema, está bloqueado, então, lá no nosso sistema, nós vamos utilizar apenas um número de cartão SUS para um paciente. Nós já implementamos uma rotina onde o paciente... Só um minutinho, vai lá o tempo, pode continuar. Desculpe, o paciente não tendo o cartão SUS, a rotina é até 24 horas, caso o sistema do SUS que esteja fora do ar, né, na internet, a gente não consiga rodar de imediato, em até 24 horas nós vamos providenciar o cartão SUS para esse paciente e vamos colocar isso no cadastro desse paciente. Uma outra ação também, nós vamos fazer uma auditoria por amostragem de 30 prontuários por mês, e na hipótese de algum prontuário estiver com uma crítica ou uma inconsistência, nós vamos auditar todos os prontuários. Obviamente, e uma outra coisa também, obviamente também fomos também pegos de surpresa com essa notícia, e até então, aquele número que foi informado, ele foi realmente um número equivocado, ele não faz nenhuma consistência na conta do SUS. Então, ele não vincula, este paciente não está coerente com esse número SUS. E por esse motivo, então, vamos dizer, esse cuidado não era tomado. Então, uma vez que isso aconteceu, todas essas precauções e essas barreiras já foram providenciadas. Então, desde o dia 11 de setembro, né, que ficou marcado para a gente também, no hospital, ele não vai mais acontecer esse tipo de situação no Hospital Municipal de Araucária. Então, muito obrigado. Eu só gostaria de registrar aqui o Nando, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Elias, que é conselheiro também. Não sei, Nando, se participou da reunião com relação à explicação. Está compatível com o que o hospital explanou na reunião? Acredito que sim ou não. Se quiser dar um posicionamento também, ambos os conselheiros, fiquem à vontade aí na plateia, sem problema. Pode ser. Então, uma situação informal aí. Secretaria. Muito bem. Foi um encaminhamento da própria reunião do Conselho Municipal de Saúde, solicitar ao CRM, né, do Paraná, que desse 3 opções de um médico auditor para auditar todos os prontuários que estão à disposição no hospital. Muito bem. Eu quero, na verdade, agradecer, em nome também do presidente, que hoje não está presente aqui, do Pedro Gilmar Nogueira, a sua presença. Tá? Também vim aqui a dar essas explicações para as pessoas que aqui estão presentes, para as pessoas que estão acompanhando também via internet.
e dizer que a gente também, em nome de todo o Legislativo, estamos à disposição, né? Ficamos muito felizes aí com a sua presença e as suas explicações aqui hoje. Muito obrigado. Em nome do Hospital Municipal de Araucária e da ProSaúde também agradeço o convite. Espero vir aqui em outras ocasiões mais felizes. Nós também ficamos muito chateados, muito aborrecidos com o que aconteceu, mas tenho certeza que o Hospital Municipal de Araucária tem trabalhado fortemente para que a gente mude, né, volte e tenha a imagem que ele tem, que é de atender bem a nossa população e o orgulho de ter 98,5% de satisfação do nosso usuário. Esse é um orgulho que nós temos. E jamais ninguém vai tirar isso da gente. Muito obrigado. Eu gostaria só, presidente, só gostaria de colocar para o Nando e para o Elias que essa questão aí é pertinente. Inclusive, a Câmara mesmo pode também, junto com vocês, pedir lá ao Conselho para que designe um médico para acompanhar. Porque vocês fazem um trabalho da comunidade, mas não são técnicos nisso, e nem eu também sou, né? Nós temos um médico aqui, que é o Dr. Josué, mas tem que ser um médico que seja especializado nisso, né? Mas eu só parabenizar vocês, viu? Porque o Conselho de Saúde aqui do município é o conselho que mais funciona e mais tem eficiência, acompanha. A gente tem que reconhecer aqui publicamente o trabalho de vocês, que vocês prestam um serviço de uma relevância pública muito grande. Então, parabéns, porque até pelo fato de estarem aqui, né, sabendo que vocês ouviram novamente a mesma explicação, mas estão aqui representando o Conselho, né? Então, parabéns a vocês. Pedimos as bênçãos e a proteção de Deus para dar início a esta sessão. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura da sessão anterior. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 25ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira e com a presença dos vereadores Adriana Costa, Alex Nogueira, Francisco Cabrini, Paulo Horácio, Vanderlei de Oliveira, Alexandre Gottfried, Josué Kersten, Pedro Ferreira de Lima e Wilson Roberto Davi Mota. Ausência justificada do vereador Ismael Antônio Ferreira Padilha. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o primeiro vice-presidente, o vereador Vanderlei de Oliveira, fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, o primeiro secretário, o vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos. E, em seguida, o segundo vice-presidente, o vereador Paulo Horácio, fez a leitura das providências da mesa. Não houve vereadores inscritos para o uso da tribuna. No espaço para apresentação das comissões, o vereador Paulo Horácio, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, divulgou o edital de audiência pública número 3/2013. Na sequência, passou-se a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1482/2013, de iniciativa do prefeito municipal, súmula, transfere imóveis do município da Companhia de Habitação de Araucária, Coab, para atender os programas de habitação, atendendo famílias em fila de espera. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1523/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 117.753,22 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei 58/2013, de autoria do vereador Ismael Padilha. Súmula declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim Ponta do Céu, conforme especifica. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer 91/2013 da CJR, referente ao projeto de lei 59/2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 59/2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Súmula revoga a Lei Municipal 2.462, de 28 de junho de 2012, conforme especifica. Comentou o projeto o autor, vereador Pedro Nogueira. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos números 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, aprovados pela unanimidade dos presentes.
Findada a ordem do dia, fizeram uso da palavra por inscritos para espaço de explicação pessoal os vereadores Alexandre Gutfrick, Vanderlei de Oliveira e Paulo Horácio e Alex Nogueira. E não mais havendo oradores inscritos, o senhor presidente vereador Pedro Nogueira informou os vereadores que o projeto de lei 1522/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2014, está aberto para recebimento de emendas até a sessão do dia 16 de setembro do corrente ano. Agradecer às autoridades que acompanharam os trabalhos, bem como a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Essa era a ata, presidente. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado a ata da sessão anterior. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Ofício de não comparecimento do presidente Pedro Gilmar Nogueira na sessão. Ofício externo 235/2013, de autoria do prefeito Olisano José Ferreira. Ofício do gabinete 234/2013, encaminhando o projeto de lei número 1528/2013, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 62/2013, de autoria do vereador Paulo Horácio. Projeto de resolução número 04/2013, da mesa diretora da Câmara. Indicação número 22/2013, vereador Paulo Henrique Areias Horácio. Requerimento 85, de autoria do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento 092, 93, 4, 95, 6, 7, 8, 99, 100, todos de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento 048, do 048 a 075, todos de autoria da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Requerimento 026, 027, 028, de autoria do vereador Ismael Padilha. Requerimento 021, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini. E o memorando número 47/2013, do gabinete do vereador Paulo Horácio. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Solicito ao vereador Alex as providências da mesa. Ofício número 162/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1482/2013, iniciativa do Executivo aprovar nas sessões realizadas nos dias 2 e 9 de setembro de 2013. Ofício número 163/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1523/2013, iniciativa do Executivo aprovar nas sessões realizadas nos dias 2 e 9 de setembro de 2013. Ofício número 164/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 058/2013, de iniciativa do Executivo aprovar nas sessões realizadas nos dias 2 e 9 de setembro de 2013. Ofício número 165/2013 para o prefeito municipal, encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 9 de setembro de 2013. Solicito ao vereador Paulo Horácio se há oradores inscritos. Não, senhor presidente. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Beto, estava inscrito ou não? Não está no plenário, né? Vereador Roberto, o senhor estava inscrito ou não? Tá. Vereador Roberto. O senhor tem 30 minutos. Eu só gostaria de falar rapidamente, porque a sessão hoje ela é cumprida, né? E, primeiramente, comunicar que acabou a greve do funcionalismo, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que o prefeito está de parabéns porque teve uma disponibilidade boa e uma boa vontade de resolver a situação, né? Foi proposto 7%, o índice de reposição é de 6,71. Foi proposto, foi oferecido, né, pelo prefeito, em vez dos 6,71, 7%,
a partir do mês de fevereiro. O não desconto, né, dos dias parados, não trabalharam, e o pagamento, o início do pagamento dos avanços a partir de janeiro do ano que vem. Então, eu acho que é importante isso. O Josué deve ter mais informações, porque nós acompanhamos todo esse processo. E uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, que uma das coisas que eu conversei hoje com o Lisandro, e a gente não pode, como pessoa pública, você tomar atitude por causa de, às vezes, meia dúzia de aloprados ou de cara que vai no Facebook ou vai em jornal, ou mesmo lá na manifestação, fala besteira, ofende, faz calúnia. Então, se você... Daí, o que estava acontecendo nesse movimento? Já estava uma queda de braço, né? E uma das coisas que a gente... E às vezes, até as pessoas que têm a disponibilidade e quer ajudar, são mal entendidas. Se você vai numa manifestação ou numa assembleia, se você falar uma vírgula lá que uma pessoa não gostou, não entendeu, você leva uma vaia sonora, né, como aconteceu o ex-presidente do sindicato, o Júlio, né, que simplesmente lá foi pedir para que cumprisse uma decisão judicial. Então, esses momentos assim, eles são dessa forma mesmo. E se a gente for... se um me ofendeu no Facebook, dizendo que o Roberto não fez nada, não se mobilizou, não fez nada para ajudar, se eu for pegar por essa pessoa, eu acabo não fazendo nada por 5.000 funcionários que não estão, às vezes, criticando e que estão lá alheio à situação e querendo que se resolva a situação. Então, eu particularmente, falo por mim, eu sou funcionário. Talvez possa até falar pela Adriana, que também é funcionária, e eu conversava esses dias com a Adriana Costa, e dizia, Adriana, nós somos funcionários da prefeitura, e o que nós fazemos para poder ajudar? Porque estava uma situação muito complicada. E eu procurei o prefeito hoje, chamei o Josué, procurei, fui atrás do Lisandro, próximo na hora do almoço, e conversamos com ele, né? Coloquei essa situação de que as coisas não poderiam, ele não poderia considerar certas ofensas e tal, e deixar de atender toda a classe do funcionalismo. E ele nos passou antecipadamente, a gente já sabia dessas propostas. Vereador, só um pouquinho. E isso se consolidou depois na Assembleia e na aprovação. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, eu sou funcionário público. Talvez as pessoas não saibam, mas eu recebo, inclusive, o meu salário, como a gente é funcionário público, a gente pode optar, ou você recebe pela Câmara, ou você recebe pela Prefeitura, ou pelo Estado, se eu fosse funcionário do Estado, ou até governo federal. Então, eu recebo pela Prefeitura. Qualquer aumento que se der lá para o funcionalismo público, eu recebo também. A Adriana Costa recebe. Como, então, a gente ficaria contra um benefício para os funcionários se nós somos diretamente beneficiados com isso? Então, só que quando você tem um movimento, você tem várias variantes, né? Coisas que interferem, Paulo, nessas organizações. Você tem o cara de movimento político, de partidários, de partidos políticos, que estão lá, nós estamos aqui com vocês, estamos brigando junto com vocês, mas no fundo não querem que o prefeito conceda nada, porque eles ganham com a desgraça alheia. Então, torce para não dar certo, apesar de estar lá no meio dizendo que está torcendo para reivindicar junto. Então, essas variantes aí são vários movimentos
dentro de um só, né? Então, entra a ideologia no meio, uma série de coisas que interferem, né? Então, a gente tem que ter a maturidade necessária. Eu já tenho um bom tempo aqui, eu já passei por vários outros movimentos. Então, a gente tem essa maturidade, essa tranquilidade de dizer que as coisas terminaram de uma melhor maneira possível, né? Eu conversei várias vezes com o Gustavo Botogoski, né, que é uma pessoa que... porque o Gustavo foi vice do ISAN na campanha, mas ele está lá como advogado do CIFAR. Ele não estava lá na condição de candidato a vice na eleição passada, mesmo porque perderam a eleição para o Lisandro, né? Então, eu acho que essas coisas são importantes de se tocar. Todos os vereadores aqui, nós estávamos preocupados. Cheguei até a rezar, pedir a Deus, né? Podia dar uma luz, porque eu acho que todas as dificuldades da vida da gente tem que colocar Deus no caminho, porque eu acredito e tenho certeza que Ele ajudou a encontrar uma resposta para isso, porque quando você coloca uma proposta, depende do outro aceitar ou não, né? Então, eu quero crer que a gente possa fazer um trabalho agora. O grande desafio não é ficar sentado na cadeira, é a gente fazer um trabalho para aumentar a arrecadação. O que você faz na tua casa quando você está com um problema financeiro? Não tem outra alternativa. Você tem que trabalhar mais para ganhar mais e diminuir gasto. Então, nós vamos ter que fazer isso. E uma das coisas que eu quero levantar aqui agora, que nós, a Câmara, com certeza vai participar disso, é com essa questão da sexta a nona, que era aquela famosa quinta a oitava, que não é prerrogativa do município. O município não tem obrigação nenhuma em manter de sexta a nona. Foi passado, na época ainda do Edivino Campa, para o município assumiu, não recebeu nada por isso, e nós estamos pagando a conta que não é nossa. Outra questão, hoje nós conversamos com o Lisandro, né, Josué? Ele falou o seguinte: os profissionais, os professores que já estão dando aula de geografia e tal, de sexta a nona, não vai mudar nada. Eles continuam. Só pelo fato do município não ter que contratar mais gente e colocar à disposição de sexta a nona, pagando uma conta que é do Estado, já é uma grande coisa. Por quê? Porque tem muitos professores hoje que faz jornada diferenciada. Ele prestou o concurso para 20, mas ele está dando aula em 40 horas porque não tem professor. Se o Estado mandar professores para suprir essa falta que existe hoje na rede e que você diminua todos esses recursos que são pagos com jornada diferenciada de trabalho de professores, e só não é só isso, e para manutenção da escola, e para limpeza, e para material didático, tudo isso custa por ano de 18 a 20 milhões de reais. Então, gente, quando tem dinheiro de sobra, você vai gastando, assumindo coisa que não é tua. É a mesma coisa de o teu vizinho vai no supermercado Condor ali, Elias, daí passa ali a compra dele, você vai lá e paga. Você tem dinheiro, você paga. Não, mas é o outro que deveria pagar. Não, mas eu tenho, deixa que eu pago, meu vizinho é bacana, né? Eu fiz um acordo com ele lá, mas quando ele puder, ele me paga. Assim foi feito com o Estado, e o Estado até hoje não pagou nada, né? Então, nós temos que chamar o seu Beto Richa, porque o cidadão que mora aqui em Araucária votou para governo, votou para deputado, votou para Dilma, ou não votou, mas todo mundo votou, ninguém votou aqui só para vereador e prefeito, né? Então, eu acho que esse é o maior bandeira hoje, porque não adianta também a gente começar a querer ir atrás de tudo e não fazer nada. Vamos focar nisso aí, Josué, porque eu acho que é uma grande coisa. Focar nisso aí, os sindicatos têm que nos ajudar, os funcionários têm que nos ajudar,
porque não vai prejudicar em nada os professores que já estão dando aula. Isso são palavras do prefeito Lisandro, que eu quero parabenizar ele por ter essa disposição de ter feito essa proposta e do pessoal também ter aceito. Então, parabéns aos sindicatos também. Mas não é verdade que a Câmara ficou alheia, que ninguém fez nada, que ninguém estava preocupado. Isso é uma injustiça muito grande que se comete, porque a gente estava aqui reunido preocupado, sim. Agora, que o município não tem hoje recursos para dar esse aumento, não tem. Mas o bom senso e a ajuda até divina fez com que o prefeito pudesse refletir junto com a gente e ter dado essa oportunidade de acabar com esse movimento que não só prejudicava o funcionário, mas como também a população que necessita do serviço. Então, Paulo, está à disposição tua. Obrigado. Pensei que o senhor não fosse me ceder a parte, porque eu sempre, educadamente, o fiz de pronto quando Vossa Excelência sempre me indaga com relação ao à parte na tribuna, assim eu faço. Primeiro, eu gostaria de fazer uma correção. O senhor, quando fale, o senhor falou na primeira pessoa do plural, me exclua dessa lista, porque eu fui defenestrado, seja pelo sindicato, seja pelo executivo, de participar das reuniões de discussões. E ao invés que o senhor venha aqui dizer que foi parabenizar o prefeito, eu inverto, digo que foi uma conquista do sindicato, porque não foi fácil encarar esse período. Só um minutinho, não precisa dessa manifestação. Encarar uma situação difícil, quanto se expor à população em praça pública, ficar acampado, tentando encaminhar propostas de discussão. E aqui eu venho refutar o que o senhor veio dizer aqui nesse plenário. Se o senhor se reuniu hoje, junto com o vereador Josué, com o prefeito, meu telefone ficou no ar o dia inteiro, assim como ficou na semana passada. Indaguei por alguns integrantes do sindicato, inclusive, porque da opção de vir aqui na Câmara na sexta-feira anterior, pedir uma reunião, estabeleceu-se uma comissão, na qual o presidente, vai aqui uma saudação ao presidente Pedrinho Nogueira, que não pôde estar presente na sessão, mas nos acompanha pela internet. No momento, nomeou uma comissão na presença do sindicato, dos representantes do sindicato, na reunião a qual o doutor Josué não se fez presente, estava com compromisso, mas a comissão era o vereador Paulo Horácio, o vereador Vanderlei, o vereador Roberto, o vereador Alexandre. No mesmo dia, a pedido do sindicato, relatei isso na semana passada aqui, sobre a questão da reunião no gabinete, na qual o vereador Josué participou, o vereador Roberto também participou, que já sabiam da decisão do desembargador quanto à determinação de se retornar 50% do trabalho. Houve uma discussão, fui exposto, inclusive o Jair, aqui vai meu respeito ao Jair, ao pessoal do sindicato, que cada um briga com as armas que tem. Trataram de dizer naquela semana que eu teria articulado uma armação para segurar representantes dos sindicatos para que pudesse ser citado e intimado perante ao Tribunal de Justiça, um oficial de justiça que procurou aquele município. E na semana inteira venho conversando com os vereadores e me surpreende porque pela manhã, por volta da hora do almoço, soube de que havia uma reunião na prefeitura, liguei para o vereador Vanderlei, acho que o vereador Vanderlei ligou para o vereador Roberto, que negou, que não teve participação. Depois da tarde tivemos reuniões aqui, e que me surpreende a posição. Aguardava talvez a manifestação do líder do governo, doutor Josué, que talvez tivesse a resposta oficial, porque todos nós aqui que temos Facebook ficamos sabendo do término do movimento, e que, volto de novo, é uma conquista da classe. Evidentemente que há a concessão do Executivo em assumir, pelo menos publicamente, esta carta de intenções para o ano que vem. Mas aqui vai o meu repúdio. Eu não me incluo na primeira pessoa do plural que o vereador Roberto expôs aqui. Eu não fui procurado, não fui avisado, não fui chamado para reunião de negociação e não fiquei sabendo oficialmente do término da greve. Aqui, felizmente, chegou-se a esse bom senso.
Então, era isso, senhor presidente. O senhor me concede uma parte, vereador Roberto? Não, eu só gostaria de colocar o seguinte: o prefeito não me chamou lá. Eu fui no consultório do Josué, encontrei com ele, falei: Josué, eu estou indo lá na prefeitura, vamos junto lá para saber o que está rolando assim na gíria. O prefeito não me chamou lá, e eu não participei de reunião lá na prefeitura. Aí acabamos não indo, e eu liguei para o prefeito e pegamos, na verdade, ele indo para Curitiba ao médico. Nem entrei na prefeitura. Eu simplesmente fiquei sabendo antes dos outros, porque ele me falou: olha, estou pensando em fazer esse tipo de proposta. Mas eu não procurei, e ele não me chamou oficialmente, como se diz assim, vamos esquecer os outros vereadores, vamos chamar só o Roberto, para ele dizer daí que foi ele que resolveu. Se a tua preocupação é essa, Paulo, eu não tenho preocupação nenhuma de chamar para mim esse mérito de ter resolvido nada. Porque eu não resolvi. Eu só estou dizendo aqui que nós estávamos preocupados e querendo que se resolvesse. Né? Talvez, se fosse o contrário, as coisas seriam diferentes. Então, eu não estou preocupado aqui em chamar mérito nenhum para mim. Nem quero isso. Simplesmente, as coisas acontecem no dia a dia. Eu almocei, por exemplo, no sábado com o Gustavo Botogoski, que é o advogado do sindicato, e com o Clodoaldo, que por acaso estava ali. Então, ninguém marcou a reunião no sábado. Não, houve um almoço no sábado, nós nos encontramos ali por acaso. Né? Então, assim como eu fui lá hoje, olha, precisava de uma resposta do prefeito, e a gente já sabia, por intermédio de algumas informações, que estava evoluindo para isso. Mas, e outra questão também, agora você me desculpe, Paulo, eu no 6º mandato, como funcionário da prefeitura, se eu tiver que pedir ordem para vereadores, para eu ter que ir lá falar com o prefeito e na prefeitura, aí eu entrego tudo aqui e vou para casa. Porque eu sou companheiro naquilo que diz respeito ao coletivo. Mas eu falei no início, quando comecei minha fala, estou falando por mim. Agora, as pessoas entendem como queiram. Eu não estou preocupado com isso. Me permite, presidente, vereador, uma parte. O problema é o seguinte: quando começou a greve, vou falar duas situações aqui. Há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, na Copa das Confederações, e eu até não chamei atenção, eu lembrei o professor Alexandre, que muitos tiram proveito da situação. E teve em São Paulo uma situação do manifesto, aonde manifestantes do PT entraram com bandeiras do PT e o pessoal do manifesto pediu para se retirar. Que não queriam política no meio. E aqui em Araucária não foi diferente. Aqui em Araucária começou a greve. O único sacrificado da greve foi o prefeito. Nós, todos os vereadores aqui, todos preocupados de que forma que o prefeito, mas era o prefeito que tinha, que vai resolver. Como que o prefeito fez? Durante o período da greve, estudando o orçamento, de que forma que poderia conceder o aumento. Então agora, nesse período teve, e você não cita nome, mas eu vou citar, teve a nega Maria José, que foi secretária na administração passada, que estava lá, fazendo manifesto. Teve o seu Genildo Carvalho, do PSDB, do PPS, a nega do PSDB, se for influenciado por alguém, mas estavam lá tirando proveito, aquilo que você falou. E eu estou aqui junto com vocês, estou apoiando vocês, mas não quero que o Lisandro conceda o aumento. Não quero que o prefeito faça um acordo, porque o prefeito vai sair da prefeitura, o prefeito vai perder a eleição, e é nós que vamos estar no poder daqui 3 anos e meio. Então é essa a situação. Agora, aqui quando o senhor falou que não precisa, e eu aqui faço das minhas palavras, se o vereador que tiver aqui que ir lá na prefeitura resolver um problema com o secretário, com o diretor, ou com o prefeito, tiver que pedir, por favor, para outro, porque quem fez isso aqui, que nem o senhor falou, quem resolveu o problema
foi o prefeito. Porque não era o Beto, não era o Paulo Horácio, não era o Vanderlei, não era nenhum de nós vereadores que estavam lá, cantando embaixo do ouvido dele todo dia. Então o sindicato tem influência, o sindicato foi uma greve, como o desembargador falou que 50% tinha que voltar, então 50% da greve, o próprio desembargador mandou voltar para a sala de aula. Mas quem estava lá escutando não tinha nome de Paulo Horácio, de Ismael Padilha, de Adriana Cosse, de ninguém, era o ouvido do prefeito que tinha que atender lá. E talvez aqui, muito poucos vereadores, ou talvez ninguém, saiba da situação que o Lisandro passou nesses 15, 20 dias de greve, para tentar achar uma solução. Porque o Lisandro não era chegar e falar assim, eu quero dar aumento. Eu posso chegar e falar assim, eu dou 50% de aumento, 100%. Era isso que o professor talvez queria. Mas que ele tinha condições de dar, foi estudo que foram feitos para conceder esse 7% agora a partir de fevereiro. Então, quero, da mesma forma, Roberto, que você falou, quero parabenizar o prefeito, a equipe do planejamento, a equipe da educação, que chegaram a essa situação para conceder a parcela aí de 7%. Mas agora nós, vereadores, assim como o Vanderlei já foi em escola, o Paulo Horácio já foi em escola, agora nós também temos que acompanhar de perto se era só o aumento que o professor queria e ele vai fazer agora valer o aumento, e se era por causa disso vão ter em fevereiro, porque concordaram com o que o prefeito falou, para as aulas voltar ao normal e realmente o nosso aluno saber aquilo de fato que a nossa cidade e que os nossos pais, nós queremos que faça com nossos alunos, porque o aumento vai ser dado. Agora, vão retribuir na sala de aula a questão do ensino? Nós esperamos que sim, porque era isso que eles queriam. Então, Roberto, você está de parabéns, você trouxe a mensagem do prefeito, sei como você sabe que o prefeito foi no mérito, está fazendo um tratamento sério aí de saúde, e nesses 20 dias eu, como da família, sei a situação dele e sei do que ele passou durante esses 20 dias aí, durante esse período da greve. Mas, graças a Deus, como você falou, foi uma iluminação divina e que trouxe para as pessoas que compõem ali os secretariados, ali que vieram através do planejamento, Secretaria de Educação, para chegar nessa porcentagem que se ele diz que tem condições de dar o 7%, é porque vai ter condições de dar o 7%. Talvez não seja aquilo que os professores queriam, mas eu quero, de momento, que o prefeito pode dar. Então, obrigado pela informação que você trouxe, apesar, como o Paulo Horácio falou, que não foi convidado, e eu também não tenho inveja nenhuma de não ter sido convidado, certo? Então, o importante para os pais, importante para os pais que estavam com suas crianças, que vinham aqui na Câmara, tenho certeza que tem vereador, que tem mulher do cafezinho, que estava trazendo criança para a Câmara, porque não tinha condições de deixar na creche, porque não tinha atendente, que estava em greve. E a gente sabe da situação, agora tomara, os pais, aí foi uma vitória do sindicato, foi uma vitória dos pais, que agora volta as crianças a voltar à vida normal, e foi uma vitória principalmente, Beto, do prefeito, e nós, vereadores, dentro daquilo que nós tivemos condições de apoiar o prefeito, que sempre assim fizemos aqui nessa casa, de apoiar o prefeito, mas sem inveja de ninguém, não tem inveja de ninguém, porque aqui, se o Pedrinho da Gazeta fez 3.000 votos e eu fiz 2.300, eu sou vereador igual a ele, não tenho inveja de ninguém, e eu acho que a vitória aí foi do município. Pronto. Ainda tem o tempo, mas posso falar. Na verdade, tem 3 minutos e 53 segundos ainda, até para explicar para as pessoas que ali estão assistindo, é que os 30 minutos tem que ser respeitado no pedido do vereador. E esses 30 minutos cabe a ele a destinar o espaço do tempo aos vereadores que ele bem destinar. Não cabe ao presidente a cortar esse espaço. Vou conceder o restante do meu tempo. Eu só quero fazer um esclarecimento. O doutor Josué, que é o mais velho, inclusive, da casa. Eu queria fazer um esclarecimento, principalmente ao vereador Paulo Horácio, que se referiu aqui, que não participou. Então, pelo desgaste que estava ocorrendo entre, de um lado, os funcionários da prefeitura e, do outro lado, o executivo, e sendo prejudicado principalmente a população, as mães não tendo como levar as crianças nas creches, como acabou de falar o vereador Ismael Padilha, as escolas com problema, posto de saúde, 24 horas, enfim,
todas as atividades da Prefeitura funcionando de maneira precária em função da greve, o desgaste que ocorria por parte dos funcionários, já há quase mais de 10 dias em greve, e também por parte do Executivo, nós estávamos, então, tentando ver uma maneira de colocar um ponto final nessa greve. E estávamos em conversação, inclusive, tivemos na Secretaria de Finanças, na sexta-feira, levantando a questão financeira, porque não adianta nada o prefeito tomar uma decisão e lá na frente não ter como cumprir. Então, precisava ter um embasamento financeiro para tomar qualquer tipo de atitude, principalmente em relação a 2014. E pelo desgaste que existia, eu pedi uma reunião com o prefeito para tentar intermediar a possibilidade de tentar ver maneiras de poder acabar com a greve. E nessa reunião, por um acaso, o Beto, por coincidência, me procurou e eu convidei ele para ir na reunião com o prefeito. E na reunião, na verdade, não era uma reunião de comissão, não era uma reunião de nada, era mais uma reunião que estava sendo feita para se tentar achar uma maneira de pôr fim a essa greve e trazer alguma proposta. Doutor, só um minutinho. Mas então, houve a reunião então? Houve a reunião. Tá. Houve a reunião. Eu marquei a reunião com o prefeito. Era uma reunião. O Beto, no início, falou que era para ter a reunião, daí falou por telefone, foi numa consulta médica. Agora o senhor está falando que teve a reunião. O prefeito ia na consulta médica. É o vereador Roberto, que tem os 30 minutos, que pode conceder a palavra como o senhor falou. Veja bem, o prefeito ia na reunião. Eu pedi a ele que está com a palavra, vereador. Quem marcou a reunião fui eu. Fui eu que marquei a reunião. Eu marquei a reunião com o prefeito para tentar ver o que podia ser feito. Tentar levar, inclusive, algumas propostas lá das finanças. Aí o Beto, por um acaso, encontrei com o Beto, e daí ele participou da reunião também. E o prefeito tinha exatamente um compromisso com a consulta médica. E o prefeito, nessa reunião, é que colocou a possibilidade dele fazer que teria uma assembleia hoje às 5 horas da tarde, de levar uma proposta para os funcionários, né? E que nós conversamos e achamos plausível que a partir de 2014 pudesse ser feito, com todas as preocupações que existem na parte financeira, mas que a proposta seria feita. A proposta seria feita. Então, não foi bem. A reunião era, na verdade, uma reunião para a gente tentar ver soluções para tentar pôr fim na greve. E nesta reunião, o prefeito já trouxe uma solução. Uma solução que teria que ser levada para a Assembleia e que foi depois, posteriormente, aprovada. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Então, não houve uma articulação, não houve nada. Eu tinha particularmente marcado essa reunião pessoal minha com ele para tentar ver alguma forma e o Beto acabou participando. E o prefeito trouxe a solução. É isso que aconteceu. Quero pedir desculpa ao pessoal do Esperança que está aí, mas infelizmente não tem o que fazer, é regimental a questão dos 30 minutos a quem se inscrever. Portanto, peço desculpa, estão até na discussão lá fora, mas não cabe ao presidente intervir nessa questão. O pessoal do Esperança pode entrar, por favor. Indago as comissões se há algo a apresentar? Sim, senhor presidente. Só para informar que no dia 25, então às 14 horas, acontecerá a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal, onde o Executivo e o Legislativo farão a apresentação dos números oficiais da economia do município. Passaremos à ordem do dia. Presidente, só para, até em respeito à comunidade que está aqui, só para explicar novamente, não adianta você ficar brava, minha querida. Agora que começa a ordem do dia a votação. Então, eu peço para que mude a ordem, peço ao plenário que autorize mudar a ordem, porque o projeto de lei, que é o projeto de lei cuida da doação da propriedade do município, a Coab, que é a primeira leitura de discussão, 1524. Vereador, só se me permita, na verdade nós só temos um antes, que é a segunda votação, que é do presidente. Aqui é rápido, 10 segundos. E é rapidamente, bem, nós já entramos na... Tá ok? Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da súmula do projeto de lei 059/2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira.
Súmula, revoga a Lei Municipal número 2462, de 28 de junho de 2012, conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 059/2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Roberto. Eu gostaria que pulasse o veto e fosse para o projeto de lei do Jardim Esperança, por gentileza. Pela ordem está o veto aqui. Ok, até para... Aparecer em conjunto. Está aqui, ó. 97. Pode ser que isso. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer em conjunto número 097/2013 da Comissão de Justiça e Redação e número 86/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 97/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 86/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relatores vereador Alex Nogueira e vereador Wilson Roberto Davi Mota. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei, também com a súmula do número 1524/2013. Farei uma leitura resumida em respeito à plateia e os vereadores. Projeto de lei 1424/2013, esse é o de interesse das visitas que recebemos hoje à noite. Súmula, transfere imóveis por doação de propriedade do município à Companhia Municipal de Habitação de Araucária Coab, conforme especifica. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir por doação para fins de integrar recursos para a Companhia Municipal de Habitação de Araucária Coab Araucária, criado pela Lei 1559/2005, 19 de abril de 2005, alterado pelas leis 1575/2005, 1640/2006, 2008/2009, os lotes de terreno urbano pertencentes ao patrimônio do município que abaixo especificam. Lote terreno urbano número 13, número 16, número 9, número 3... Número 19, vereador. Número 19, desculpa. Número 3, número 16, número 9, número 25, número 28... Número 3, número 2, número 6, número 4, de novo número 3, porque é uma outra matrícula. Número 2, o 15, que é o número 2, o 16, número 12, o 17, número 11, inciso 18, número 10, o 19, número 9, inciso 20, número 17, número 16, número 15, número 14, número 1, desculpa, daí o inciso 14, o lote número 1, o 15, número 8, o 16, número 11, o 17, número 3, 18, número 4, 19, número 5, número 9, número 3, número 5, número 6, número 11, número 12, número 3, número 4, número 6, número 8, número 1, número 2, número 20, número 7, número 11, número 12, número 13, número 20, número 23, número 6, número 7. Esse é o artigo 1º. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a desafetar os lotes de terrenos urbanos transferidos na eventualidade de alguns estarem sujeitos a alguma destinação específica. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Os imóveis aludidos no artigo anterior dessa lei serão utilizados pela Companhia Municipal de Habitação Coab Araucária para os fins previstos na referida Lei 1559/2005, 19 de abril de 2005, alterada pelas leis 1575/2005, 1640/2006 e 2008 de 2009. Parágrafo único. Os lotes doados reverterão automaticamente ao domínio do município se a qualquer tempo for modificada sua destinação. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Solicita ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 19 de agosto de 2013. Lisandro José Ferreira, prefeito municipal. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a ordem, vereador Paulo Horácio. Só para esclarecer, então, a comunidade, foi aprovado, o presidente vai declarar a aprovação, só para registrar que esse é um passo importante, como tivemos uma reunião prévia, que se estabelece uma porta, um caminho jurídico, para se definir a questão da propriedade daquelas casas, daqueles lotes do Jardim Esperança, mas que não foge de maneira alguma a responsabilidade, tanto da Coab, da construtora e da Caixa Econômica, pela situação precária que foram entregues àqueles imóveis e pela situação calamitosa de deterioração ainda dentro do prazo de garantia da construtora. Então, em breve, como falamos na reunião, estava o vereador Ismael Padilha, vereador Roberto, vereadora Adriana, vereador Vanderlei, essa casa vai propor uma audiência pública e vai convocar os proprietários da construtora, da Caixa Econômica e o corpo jurídico e técnico da Coab, para essa audiência pública, para resolvermos como sair dessa situação onde se encontram as casas hoje, após apenas 5 anos. Ok? Continue a discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Fica então aprovado o projeto de lei 1524/2013, que transfere o imóvel por doação ao proprietário do município à Companhia Municipal de Habitação de Araucária Coab, conforme especifica. Primeira votação. Em primeira votação. Obrigado, vereador. Não precisa. Caminhamos agora para a votação do veto parcial do projeto de lei número 1510/2013, deliberação do Executivo. O voto é secreto e convido aí, como primeiro, o vereador Cabrini para proceder o seu voto. Só um pouquinho, presidente, só para explicar as razões do veto, acho que é importante, se me permite. Por favor. O que ocorre é, o Executivo encaminhou para a Câmara um projeto de recuperação fiscal chamado ProRefis, e esta casa atendeu uma solicitação que partiu, inclusive, dos servidores lá da Prefeitura, que elaboraram a lei original, e essa Câmara aprovou uma emenda. Ela fez incluir um parágrafo, e esse parágrafo teve uma ampla justificativa do chefe do Poder Executivo e daqueles advogados da administração, alegando a inconstitucionalidade da emenda. Então, o prefeito vetou a emenda, voltou o texto original, e é este veto que vamos votar agora. Então, se mantém o veto, significa manter o texto de acordo com o que o Executivo queria. Derrubando o veto, é o de acordo com o que foi discutido na casa. Obrigado, vereador. Vereadora Adriana, senhora, por favor, para proceder o seu voto. Vereador Pedrinho Nogueira, Pedrinho da Gazeta. É só para lembrar do nome do meu presidente, fica tranquilo. Vereador Ismael Padilha, por favor. Ô, Vanderlei. Vale. Você votou? Então, 9 votos favoráveis, mantido o veto, e 1 voto apenas pela rejeição do veto. Então, fica mantido o veto ao projeto de lei número 1510/2013 do Executivo Municipal.
Solicito ao vereador Alex Nogueira que faça a leitura do parecer em conjunto número 095/2013 da Comissão de Justiça e Redação e número 84/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 95/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 84/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do projeto de lei número 1525/2013, da súmula também como artigo 1º. 1525. Projeto de Lei 1525/2013 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de R$2 milhões e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente, no valor de R$2 milhões, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. O Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente a natureza de despesa no programa de trabalho abaixo especificado. Fundo de Previdência do município de Araucária, aposentadorias, reserva remunerada e reformas dos militares, R$2 milhões. Em discussão? Ordem, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Horácio. Só fazer uma explicação técnica, porque fica parecendo que o fundo está destinando dinheiro para a reforma de militares aqui no município, que na verdade essa rubrica e essa ação-fonte é uma rubrica padrão do tribunal, onde se enquadra essa discriminação, aposentadorias do regime próprio de previdência social, que é o nosso caso. Então, do texto da rubrica, esse dinheiro vai ser destinado para as aposentadorias do regime próprio. Continua a discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nessa lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e ou total da seguinte dotação: Fundo de Previdência do município de Araucária, reserva de contingência, R$2 milhões. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012, de 28/12/2012. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis diretrizes orçamentárias do exercício 2013, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos de atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Se lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do município de Araucária, 26 de agosto de 2013, Prefeito Municipal Alexandre José Ferreira, Marcos Tuleski, Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência Municipal de Araucária. Em discussão? Pela ordem. Com a ordem, o vereador Roberto. Então, esses 2 milhões que estavam na reserva de contingência,
do fundo, simplesmente passa dessa reserva para o pagamento das aposentadorias, que, em função disso, essa lei é preciso ser votada e encaminhada pelo Executivo. Isso aí também é uma situação que eu gostaria de colocar, que eu fiz um requerimento aqui pedindo para o prefeito que encaminhe uma lei para a Câmara, já que é prerrogativa e competência só do prefeito em fazer isso, para que a gente proíba a prefeitura, não o prefeito em si, qualquer prefeito, a utilizar o dinheiro do Fundo de Previdência. Porque uma vez retirado o dinheiro do Fundo de Previdência, apesar de todas as garantias que o município possa dar, acontece que nem no Estado. Depois que tirou o dinheiro do fundo, nunca mais recebe. Nunca mais recebe. E eu estava conversando esse tempo atrás com o Caetano não tem intenção nenhuma de mexer no dinheiro do fundo. Falei, então não tem? Ótimo. Então faça uma lei, eu vou entrar com requerimento, e a gente poderia colocar isso em lei, proibindo determinantemente que o prefeito utilize o verba porque é um orçamento do município, né, o fundo municipal, que se possa proibir a utilização do fundo em aplicação em orçamentos do município. Então, eu estou cobrando lá essa lei, porque eu acho que é de fundamental importância, porque pode ter certeza, a partir do momento que algum prefeito mexer nesse dinheiro, nunca mais esse dinheiro vai ser recomposto. Vai ser só empurrado com a barriga, e é a garantia nossa, né, dos funcionários, em você depois se aposentar e ter o recurso para te pagar, senão não adianta nada a aposentadoria, né? Continua a discussão. Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneça como estão, vereadores contrários que se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 1525/2013, em primeira votação do Poder Executivo. Solicito ao vereador Alex Nogueira que faça a leitura do parecer em conjunto número 082/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento e 094/2013 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer em conjunto número 82/2013, Comissão de Finanças e Orçamento, e 94/2013, Comissão de Justiça e Redação. Relator, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1526/2013, a súmula também como o primeiro artigo. Projeto de lei 1526/2013, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 4.511.000 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de R$ 4.511.000, conforme especificado nesta lei. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente as naturezas de despesas no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Educação, Administração Geral da Educação, Serviço e Administração, Coordenação Geral, a fonte e a descrição, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais. Valor total, R$ 4.511.000. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial ou total das seguintes dotações:
Secretaria Municipal de Educação, Administração Geral da Educação, manutenção e expansão do ensino fundamental. Na fonte, a descrição é a mesma, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil e as obrigações patronais, que somam o mesmo valor, R$ 4.511.000. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para os efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012, de 28 de dezembro de 2012. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis diretrizes orçamentárias do exercício de 2013, anexo 1, e do plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos e atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em votação? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Município da Araucária, 28 de agosto de 2013. Elisandro José Ferreira, prefeito municipal. Em votação? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1526/2013, de autoria do Poder Executivo, prefeito Elisandro. Solicito ao vereador Alex Nogueira que faça a leitura do parecer em conjunto número 096/2013 da Comissão de Justiça e Redação e número 85/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 96/2013, Comissão de Justiça e Redação, e de número 85/2013, Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em votação? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do projeto de lei número 1527/2013, da súmula também como primeiro artigo. Projeto de lei 1527 autoriza a abertura de decreto adicional no valor de R$ 672.053,47. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, 42, 43 da Constituição Federal, da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 64, ao decreto especial no orçamento vigente no valor de R$ 672.153,47, conforme especificado nessa lei. Em votação? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente as naturezas de despesas e fontes de recursos no Programa de Trabalho abaixo especificado, indenizações e restituições 25.790,73, obras e instalações 52.123,60 centavos, serviços de coordenação e planejamento R$ 594.239,14. Em discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão, vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da apuração de superávit no exercício de 2012 para os recursos vinculados. Em votação? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata essa lei não serão computados para efeitos da Lei 2.520/2012.
Em votação. Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Ficam alteradas a LDO do exercício 2013, o plano plurianual, em valores iguais ao desta lei, nos órgãos, programas e atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em votação. Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do Município de Araucária, 28 de agosto de 2013, Lisandro José Ferreira, Prefeito Municipal. Em votação. Não havendo discussão, vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei número 1527/2013 do Poder Executivo. Em primeira votação. Vamos então agora passar para os requerimentos. Presidente. Pois não? Eu sugeriria aprovação no plenário para a leitura em bloco dos requerimentos, se fosse possível. Se o plenário concordar. Então, solicito a inclusão dos requerimentos número 85/2013 de minha autoria, devido à urgência para se mandar o edital anexo à Secretaria de Educação. Se o plenário concordar, fica em votação. Então, fica incluído também na ordem do dia o requerimento 085/2013, de autoria do professor Alexandre Gottfried. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura de todos os requerimentos recebidos, também como o requerimento do professor Alexandre, que acaba de entrar na pauta. Requerimento 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91, todos de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento 006/2013, de iniciativa do vereador Paulo Horácio. E o requerimento número 85/2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried. Em discussão? É pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Horácio. Gostaria só de comentar o conteúdo desse requerimento. A plateia que recebeu está em último número lá da pauta. Trata-se de encaminhar, e agradeço aí se a Câmara aprovar, para o assessor especial da Juventude do Estado do Paraná, o Edson Lau Filho, para a realização no município de uma audiência pública da juventude, que já tem sido realizada pelo governo do Estado em vários municípios. Na última semana foi realizado no município de Irati, e a qual tive representantes na audiência, eu acho de suma importância, onde o governo do Estado se aproxima da população e vem trazer a pauta para a juventude e espera também daqueles que participam o retorno, o feedback necessário para as ações do governo do Estado. Então, agradeço, se a Câmara assim o fizer aprovando, que essa casa encaminhe ofício ao Edson Lau Filho, que é o assessor especial da Juventude do Estado do Paraná, para que em breve possa realizar nessa cidade a audiência pública da juventude. Continua a discussão? Não havendo discussão, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Então, fica aprovado todos os requerimentos em bloco já nesta sessão de hoje. Desta forma, passaremos às explicações pessoais. Vereador Alexandre, você tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes aqui na plateia, quem assiste pela internet. Primeiro, gostaria de agradecer a inclusão do requerimento 085, que trata sobre a inscrição da cidade de Araucária para receber um polo educacional da Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil tem como objetivo a formação continuada dos profissionais de educação com cursos de pós-graduação e cursos também livres de uma forma geral. Solicitei a urgência, pois eu protocolei o requerimento dia 10 e no dia 13 foi aberto, através do edital, as inscrições que terminam agora dia 25. Já entrei em contato com a Secretaria de Educação para que fosse agilizado todo o processo. E vamos estar, após
né, a inscrição, pleiteando aí juntamente com o governo do estado também a destinação desse polo aqui para a cidade de Araucária. Gostaria também de lembrar que essa semana inicia-se a primeira semana de mobilização social pela educação, lei número 2546/2013, né, foi uma lei de minha autoria aprovada aqui por todos os vereadores no início do semestre, então no semestre passado. Então, essa semana começa a Semana de Mobilização pela Educação, primeira Semana de Mobilização pela Educação do Estado do Paraná. Então, até avisando os vereadores, todos estão no site do MEC, tem uma foto de todos nós lá, dando os parabéns, né, ao Legislativo aqui da nossa cidade, bem como ao prefeito, né, que sancionou a lei e que inicia-se, né, durante essa semana pelo Comitê Municipal de Mobilização pela Educação, né? Nós temos aí o Moacir Tuleski, que é o representante do MEC, deste comitê. Então, está iniciando já a partir de amanhã, pois estava em greve, estava meio complicado, a partir de amanhã inicia todo esse trabalho de mobilização social com cartilhas e com conscientização da população de uma forma em geral, e termina a semana no sábado, né, no próximo sábado, das 10 às 16 horas, no CAIC, e o evento será em conjunto com o Dia de Ação e Cidadania promovido pela FANESP. Então, será lá no CAIC. Tá? E gostaria também, né, de estar aqui agradecendo ao presidente, não está aqui o presidente Pedrinho Nogueira, e aos membros da Comissão de Educação, pois foi feita a indicação para que eu participasse da CONAI, do evento municipal da CONAI, da Conferência Nacional de Educação, e fui indicado como delegado e estarei participando segunda e terça-feira da CONAI estadual e posteriormente da CONAI nacional. Então, agradeço a todos aos integrantes da Comissão de Educação por essa indicação e ao presidente Pedro Nogueira também. Muito obrigado. José de Oliveira Kerstin, o senhor tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro queria elogiá-lo pela maneira altiva e serena com que conduziu essa sessão de hoje. Obrigado. Segundo, eu queria tecer alguns comentários. Primeiro, que nesse episódio da greve dos funcionários, em momento algum, nos momentos inclusive de maior tensão entre os grevistas e o executivo, na impossibilidade de se resolver essa situação, pela gravidade do momento que vive hoje a prefeitura com relação à questão do comprometimento da receita com o pagamento do funcionário, chegando a 51,5%. Em nenhum momento a Câmara Municipal de Araucária se furtou de participar desse processo. Foi nomeada uma comissão aqui pelo nosso presidente Pedrinho, que intermediou uma reunião que eu participei, apesar de não fazer parte da comissão, mas como líder do governo participei dessa reunião com o prefeito, para que se pudesse tentar achar um consenso. E houve várias tratativas por parte dos vereadores com relação a tentar solucionar esse problema. Então, houve realmente a participação de todos os vereadores para que se pudesse chegar a um consenso e, consequentemente, dialogando com o prefeito, pudesse dar um fim, já que vinha prejudicando principalmente os cidadãos do município de Araucária. Então, houve realmente uma participação, não houve uma omissão, houve uma participação de todos os vereadores para que se pudesse encontrar a solução. E agora, é muito importante que também os vereadores possam participar para que a gente possa conseguir manter os avanços que vão ser dados aos funcionários, que a correção da inflação também seja mantida e não crie essa situação que se criou no ano de 2013, em 2014. E para isso nós precisamos buscar fontes de receita. E uma delas é realmente essa questão da sexta nona. Da sexta nona, que precisa haver uma pressão junto ao governo do Estado para que nós possamos
devolver aquilo que não é de direito do município, da sexta à nona. E aí nós vamos ter que ter realmente uma parceria forte entre o Executivo e o Legislativo para que juntos nós possamos conversar e dialogar com o governador para que realmente a sexta nona possa ser devolvida ao governo do Estado. E também eu gostaria de dizer que dentro desses episódios em que a greve foi instalada, cometeu-se alguns excessos por parte de alguns funcionários ao fazer críticas ao papel dos cargos comissionados dentro da prefeitura. Eu gostaria aqui de defender os cargos comissionados, que são pessoas, pais de famílias, que trabalham, que prestam serviço de grande qualidade e que é importante que o prefeito tenha assessores de sua inteira confiança trabalhando e ajudando a administração pública. Então eu acho que nós temos um contingente de aproximadamente menos de 5% de cargos comissionados na prefeitura, são 200 e não chega a 250 funcionários, para uma prefeitura que já chegou a ter 600 cargos comissionados, houve uma redução e, consequentemente, nós vemos essas pessoas trabalhando e honrando os seus compromissos dentro da prefeitura municipal. Era isso, senhor presidente. Como próximo inscrito, o vereador Cabrini, o senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, como assim o doutor José fez aqui, também gostaria de dar os parabéns ao presidente hoje por tocar a sessão aí, fez um excelente trabalho. E também deixar aqui o nosso pedido que eu fiz semana passada ao secretário de Saúde, doutor Cláudio, onde ao posto de saúde lá de Tietê, você sabe que lá a gente já esteve lá, já fomos conversar sobre o posto, e não é o caso da reforma, da construção do posto, mas sim do local onde está sendo, o posto está sendo utilizado hoje. O contrato praticamente venceu, e a preocupação era que a renovação desse contrato, assim como a troca de secretário, saiu o secretário Wilson, entrou o doutor Cláudio agora, a preocupação da gente era para que o posto continuasse funcionando ali mesmo, no mesmo local, e houvesse o acerto de locação com o proprietário. A gente entrou em contato com o doutor Cláudio, a Adriana também conversou com ele, e a gente está tentando isso aí amenizar e nos próximos dias ver se sai esse contrato novo, para que o posto continue atendendo naquela região. Então, agradecer ao doutor Cláudio pelo pronto atendimento, a hora que liguei, ele deu um retorno, Disse a preocupação dele também é manter ali, até que se tome uma decisão do posto que está parado lá, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então, para que continue sendo atendido o pessoal do Tietê ali naquela localidade. Então, mas eu acho que lá nos próximos dias já vai sair o contrato e vai ser resolvido. E a vereadora Adriana está me contando aqui também que está a par lá da situação e tudo, está tentando resolver também. Então, queria agradecer ao doutor Cláudio pelo pronto atendimento que ele fez, já me deu um retorno, e a preocupação dele foi grande. Então, e já tinha até o comentário, porque o posto ficou uns dias fechado por causa da greve, o comentário é que já não estaria funcionando mais naquele local ali, por causa que não teria contrato mais com o proprietário, mas não era por causa da greve que ficou fechado 1, 2 dias ali o posto na região. Então, muito obrigado, senhor presidente. Como próximo inscrito, o vereador Wilson Roberto Davimoto. O senhor tem 5 minutos. Eu gostaria só de parabenizar a Cleonice, que é presidente da associação lá do Esperança, que é uma luta dela lá da associação e dos moradores lá há muitos anos, porque só para o povo entender, quando foi feito aquele trabalho lá, aquele loteamento, na verdade, quando foi construir as casas em cima daquele terreno, deveria ter vindo na época para cá um projeto de lei desafetando essa área do município e passando para a Coab, que no direito administrativo trata lá de dominiais e uma série de coisas que não vem ao caso aqui. Então, uso comum. Então, essa área,
ela não é de uso comum, ela tinha que ser destinada direto para a finalidade da habitação. Não foi feito isso. E daí construíram e ficou irregular. E as pessoas não podem ter o documento porque não foi regularizada a situação. E depois de uma longa batalha, que eu até não sei porquê, às vezes a gente não entende por que demora tanto as coisas, foi resolvido encaminhar para cá e está sendo votado hoje em primeira votação e discussão, e provavelmente na outra sessão vai em segunda discussão e votação. Daí o município destina essa área para os moradores que já estão na posse do terreno e daí regulariza, né? Cada um vai pagar o seu lote e daí a discussão da qualidade das casas é uma outra discussão daí. Mas a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Porque senão você não faz nada. Então, eu acho que essa questão aí é mais uma coisa assim, muito triste, assim, desagradável e que em toda campanha você faz e daí vai lá, o pessoal cobra. Agora vocês vêm aqui para pedir voto para deputado, para vereador, para prefeito, mas não resolveram. Então, era um negócio muito desagradável e que se vai se desatando esses nós, né? É um nó aí que está sendo desatado e que a gente quer parabenizar a Cleonice, que está aqui representando o bairro, e também, por que não, parabenizar o prefeito, porque teve essa disponibilidade e encaminhou para cá. Porque é mérito de vocês e também pelo fato do prefeito ter aceitado o pedido e ter encaminhado para cá, né? E também, por que não dizer, do trabalho do Rui, né, lá na empresa, que é uma empresa pública, a Coab, que também ele trabalhou nesse sentido lá. Então, eu acho que tem que dar um mérito, né, e os créditos para todos. Às vezes a gente até fica com uma certa... Às vezes o crédito para você dar um crédito, às vezes, para uma pessoa, às vezes é difícil, né? Porque, pô, eu não gosto dessa pessoa. Mas você tem que dar o crédito, porque ela fez, né? Então, a Cleonice, por exemplo, já foi na televisão, inclusive, denunciar o problema lá de abertura do armazém e tal, mas ela tem que dar o crédito agora para o prefeito. Em outro momento, não, mas agora tem que dar, porque está sendo resolvido, né? Assim como quem dá o crédito para o Rui também, que muitas vezes foi criticado aqui, né? Foi muito mais criticado do que elogiado, né? Então, eu acho que dessa forma que a gente caminha, né? Porque com menos estresse possível, tentar ir resolvendo as coisas uma vez de cada, né? Para poder as pessoas terem mais paz, né? Pelo menos você dormir e dizer, não, essa casa aqui é minha, se eu morrer amanhã, meus filhos vão poder herdar porque é minha agora, né? Eu tenho uma propriedade, né? Então, eu acho que é importante. Para a gente, às vezes, que já tem, não é importante, muitas vezes, as coisas. Mas para quem não tem, é muito importante, né? Então, seria essas minhas colocações aí. Eu acho que a Câmara, mais uma vez, cumpre uma das suas prerrogativas, que é ajudar a resolver os problemas da população, não do prefeito, mas da população. Obrigado por estar aí dentro do tempo, vereador. Como próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, tem 5 minutos. Pois não, parabenizar o vereador Vanderlei, se mostra já bastante preparado aí com essas funções administrativas aí da Câmara, está de parabéns. Obrigado. E aí está a prova que o presidente Pedrinho escolheu bem seu vice aí na chapa, e nós assinamos embaixo. Obrigado. Está de parabéns. Gostaria de fazer a vereadora, né, vereador, participamos da escolha, da definição do vereador Vanderlei como vice-presidente dessa casa. Gostaria de fazer um comentário aqui, porque eu acredito particularmente que o ser humano deva viver em virtudes. E há 3 virtudes do ser humano que às vezes a gente não se atém a elas, mas são 3 virtudes essenciais. A fé na existência de um Deus supremo, de um Criador, a esperança na imortalidade da alma, as tenho, e a terceira virtude, talvez uma das mais importantes, a caridade. Eu gostaria aqui de fazer um registro para uma pessoa que eu tenho o privilégio de
de gozar da amizade e compartilhar a amizade e o respeito, que é o Altevir, meu amigo Altevir da ambulância, que tantas vezes, Altevir, a gente descobre que o teu trabalho, muitas vezes não reconhecido, né, porque na correria do dia a dia, mas não só nas ações do teu trabalho como profissional, na direção de ambulâncias, salvando gente de acidentes, baleados, traumatizados, famílias, mas essencialmente do teu trabalho de caridade, a caridade pura, que eu faço relação às 3 virtudes do ser humano, que é aquela de fazer o bem e não cobrar por isso. Então, parabéns a você, Altevir. Sempre chego ao nosso gabinete, elogios ao teu trabalho, eu tomo a liberdade de fazer essa homenagem a você. Muito obrigado por me contar na sua lista de amigos e colegas. Gostaria de falar aqui da realização do concurso público no último domingo. Aqui eu parabenizo essa casa, a determinação do presidente Pedrinho de fazer, mesmo com as discussões da questão da crise econômica, dessa fuga antiga da Câmara Municipal e do desafio que é encarar e fazer um concurso. E um concurso que transcorreu de maneira absolutamente dentro do planejado, tanto que passou na descrição, né, porque as provas aconteceram no final de semana, já a Universidade Federal, o núcleo de concurso, já divulgou um gabarito preliminar, em breve sairá o resultado, e esperamos que continue assim, sem embargos, sem discussões jurídicas, na escorreita aplicação dos recursos públicos na realização desse concurso. E parabenizar o presidente da Câmara e os trabalhos, os vereadores de maneira geral, que aprovaram a realização, e dos funcionários dessa casa que trabalharam para a realização do concurso. E a Universidade Federal da mesma forma. E para finalizar, como o vereador Josué colocou, com relação à greve, eu acho que cabe também, assim, da mesma forma, como a questão da remuneração era uma das pautas dos servidores, por isso que digo das conquistas, mas uma pauta que me chamou bastante atenção e nos chama a todos, porque está nas condições do trabalho. Então, essa discussão do índice, nós vamos ter tecnicamente, dia 25 mesmo tem audiência pública. Então, essa discussão do 51,3 ou 51,5, que é um problema sério, porque tem a ver com a legalidade da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de fazer ou não cumprir o índice, é uma questão cogente, o prefeito não pode dispor disso, ele tem que atingir o índice, mas vamos tratar a partir de então, já que foi resolvida essa questão, dos outros 48,5%, que tem a ver com as condições de trabalho dos servidores, dos professores, das atendentes infantis. Há uma discussão severa que quero tratar na casa, a questão do enquadramento da atendente infantil como profissional da educação. Há que se fazer o convencimento e se provar do ponto de vista jurídico, como norteia o Conselho Nacional de Educação, com resolução já emanada para esse fim, e também com relação aos trabalhadores que a Prefeitura tem hoje no número inferior a 80, que são os seletistas, que ainda são derivados do regime trabalhista, qual foi a opção na época da Constituição Federal, mas já de algum tempo, não de decisão recente do STF, estou concluindo, do STF, obrigado, presidente, que não é admitido apenas o regime jurídico único no município. O município precisa, ao meu entender, encarar a situação e fazer com que esses trabalhadores seletistas, oriundos ainda da Constituição de 89, possam ter seu direito garantido na conversão de estatutários, como já vem acontecendo em outras cidades e outros estados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Como não há mais inscrito, eu gostaria também de participar, em primeiro lugar aí, parabenizando o professor Hélio, que hoje até mandou uma cópia da comissão executiva, né, da provisória, que já está ali também como presidente, então parabéns. Realmente já comentei na sessão anterior e hoje ele teve o prazer de mandar ali, eu fiquei muito feliz por isso. Obrigado, viu? Sobre a greve também aí, eu acho que a maior felicidade, a gente sabe que a Guarda Municipal também estava em greve, por isso, questão da segurança no município, médicos, escolas, mas principalmente, eu acho que as pessoas que hoje ficam mais felizes são as mães que a partir de amanhã possa devolver lá os seus filhos para a creche, né, vereadora Adriana? Onde pode voltar aos seus trabalhos tranquilamente, porque não tinha muitas vezes com quem deixar. Então,
a felicidade eu acho que é para todos os vereadores ficam felizes com isso, mas principalmente as mães, onde podem deixar os seus filhos com segurança. Também agradecer aí hoje a Cleonice, obrigado por estar ali à frente, trazer os moradores aí para acompanhar a aprovação desse projeto aí, parabéns pelo trabalho feito em sua região, neste município. Também agradecer a Márcia, a quem nos deu todo o suporte de trabalho aqui hoje, obrigado Márcia, tá, pela sua dedicação aí, e não poderia deixar também de parabenizar o secretário de Saúde, aonde o Dr. Cláudio teve na semana passada, foi visitar alguns postos de saúde do interior, né, vereadora? E chegar lá por defrontar com algumas filas no posto, ele mesmo colocou o jaleco lá e foi dar atendimento. Então, aí sim, é competente, é humildade, né, doutor? É assim que se faz, então o Dr. Cláudio merece os parabéns pela sua atitude, o brilhante trabalho que vem fazendo. Parabéns mesmo. Pedimos as bênçãos e a proteção de Deus.